Será que realmente não somos nós os responsáveis? Essa lei de causa e efeito, que é uma das leis, né, acho que de maior importância das leis divinas, ela vem para nos esclarecer ou para nos direcionarmos. O que será que uma ação nossa vai se gerar? Uma ação perante a nós mesmos, no sentido do que pensamos, do que sentimos, ou até mesmo uma ação diante do outro. O que será gerado? Dor, desconforto ao outro. Então, quando ele falou que aquilo que ele estava, do que ela aceitou, de uma certa forma, ele achava que aquilo ali não era algo que ele não tivesse implantado, com certeza foi. Porque toda ação, ela tem uma reação. Ação que nos causa desconforto. E é esse desconforto, é essa lei que Deus ele deixou muito bem claro. E através dessa espiritualidade que nos acompanha, é que veio nos esclarecer, no sentido que devemos machucar o outro, devemos nos machucarmos. O que será gerado diante disso? Deus, ele é infinita bondade e misericordiosa. Mesmo nós, como diz Allan Kardec, não tendo uma amplitude de quem é Deus, do que é Deus para conosco, mas mesmo assim, Deus, ele não se limita a nós, porque ele sabe que cada um de nós temos os nossos processos que precisam ser alcançados. E só conseguimos alcançar através do conhecimento. E é isso que essa espiritualidade amiga nos dá a oportunidade. A oportunidade, inclusive, na qual hoje estamos nos permitindo, que é sairmos de nossa casa num domingo, né? Hoje, inclusive, é Dia dos Pais. Parabéns a todos os papais que estão aqui. E sairmos. Para quê? Para que assim possamos expandir a nossa consciência. Então, quando a gente fala da causa e efeito, ou popularmente conhecido, quando ainda nós não temos o conhecimento necessário, que muitas vezes as pessoas ainda rotulam, que é a lei kármica, a gente quase sempre vai para um caminho que também um dia eu fui, que é o caminho do vitimismo, que é o caminho de acharmos que tudo que nos rodeia, tudo que o universo traz para nós é uma ação do outro. Mas, na verdade, nós somos responsáveis por essas ações. Então, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, através dos Espíritos que nos acompanham
desde sempre, desde a nossa criação, desde a criação do planeta, incessantemente, eles vão, na medida que a humanidade vai evoluindo, eles vão trazendo para nós conhecimentos esses que nos facilitam a pelo menos dar o primeiro passo a tentar achar esse caminho. Normalmente a gente se fala muito em pecado, né? Pecado, na palavra grega, ela significa desvio. É um desvio que normalmente a gente se usa quando a gente não tem conhecimento da nossa doutrina. Então, esses desvios ou esses débitos aos quais nós temos, que são gerados particularmente por nós mesmos, na medida que nós vamos nos esclarecendo e vamos permitindo que essa espiritualidade amiga consiga nos intuir, nós vamos tentando achar uma rota muito mais favorável. Para quê? Para que essa dor e esses sofrimentos nos quais normalmente geramos sejam gradativamente diminuídos. Então, a lei da causa e efeito, ela é de uma importância muito grande, porque ela é o caminho que nos leva para onde? Para aquilo que Jesus ele veio e nos disse, para o reino, para junto do nosso Pai. Porque na medida que nós vamos nos melhorando como seres humanos e entendendo do que a gente faz diante do outro vai prejudicá-lo, mas a gente tendo a consciência e tentando cada vez mais minimizar ou até mesmo, quem sabe, um dia cessarmos, chegaremos à nossa plenitude. O que seria essa lei de causa e efeito? O qual Kardec e os Espíritos ele vêm nos esclarecer. Ou nos mostrar como fazemos parte de tudo isso. Por que nós estamos aqui? Qual é o objetivo de estarmos aqui? O único objetivo seria o quê? A rota. Ou seja, é deixarmos de desviarmos, de cometermos, entre aspas, pecado, para chegarmos à nossa evolução plena. Esse mecanismo multifacetário, porém único no sentido de cada um, onde cada ser conduz os seus próprios processos. Por que é um mecanismo multifacetário? Porque cada espírito, individualmente, ele vai conduzir a maneira a qual ele se sinta satisfatório. Mas, mesmo ele tendo esses vários mecanismos, um objetivo, independente de chegarmos mais rápido, ou um pouco, mais devagarzinho, vai ser um só, que vai ser a felicidade plena de estarmos com o nosso Pai. Conhecendo esse mecanismo, poderemos escolher os melhores caminhos. Assim, quantos sofrimentos, dores e processos que nos geram desconfortos deixarão de ser criados por nós. E aí vai gerar algo maravilhoso, que vai ser a nossa libertação. A libertação de conhecimento.
Eu sou meio dele nesse negócio aqui. Vai pra cá. Então nós vamos desdobrar e entender a essa lei que Deus ele deixou para nós como guia. O Espiritismo ele atua de uma maneira muito eficaz, que é o quê? Ele vai remover quaisquer ideias de injustiça daquilo que vivemos, ou do que nós mesmos somos responsáveis. Kardec fala, o que entendemos sobre Deus, né, ou sobre a nossa percepção, ela ainda é muito imatura, muito pequena, como eu tinha dito, mas isso não impede que Deus nos limite a nós, porque Ele conhece a nós. Então, quando a gente entende esse mecanismo de justiça, a esse processo que nos leva à reflexão, da reflexão que vem o amadurecimento, a renovação, esses mesmos espíritos que nos acompanham, eles ficam felizes e dizendo, que bom que vocês estão sendo, dia a dia, sendo esclarecidos. E então Kardec, no capítulo 7, no livro do Céu e Inferno, ele vai trazer, eu tentei resumir, na verdade são 34 questões, mas basicamente se fala sobre isso. Ele vai trazer 3 pilares fundamentais que está muito imbuído no sentido da lei da causa e efeito, que seria o arrependimento, a expiação e a reparação. E na questão 621, Kardec ele pergunta, aonde está escrita a essa lei que nos rege? Os Espíritos dizem da consciência, ou seja, todos nós somos dotados da lei da consciência divina. Basta que apenas nos permitimos que ela venha a florescer. Porque Deus nos criou para sermos bons. Só que, infelizmente, acabamos no quê? Desviando dessa roda. Então, os Espíritos, eles deixam para nós, e eles trazem para nós, para vocês verem tal é essa misericórdia desse Pai. Tal é esse amparo que Deus ele permite a cada um de nós. Permite aqui, fisicamente, e que se estende também espiritualmente. O tempo todo somos amparados. O tempo todo somos acolhidos. A mão desse Deus, a mão de Jesus, ele está o tempo todo estendida. Basta que a gente se permita ir até Ele, pegar essa mãozinha. Então a espiritualidade, ainda entendendo que precisamos de exemplos, porque a gente ainda está no processo, vamos dizer assim, como São Tomé, a gente ainda precisa entender ou enxergar, para que aquele exemplo, de uma certa forma, nos traga uma reflexão, uma referência. Ele vai colocando precursores ou divulgadores. Olha que grandeza de oportunidade que o Espiritismo ela nos traz. De reflexão, de percepção e amadurecimento. Não que outros dogmas religiosos também não tenham a sua importância. Porque cada um da sua maneira também pode se chegar a Deus. Mas o Espiritismo, ela nos dá uma luz, uma bússola um pouquinho maior. Porque ela vem, além da religião, ela também nos traz a uma reflexão. Então, isso que Kardec
junto com os Espíritos, trouxe para nós, ou essa lei, ela já era entregada há muito antes deles estarem aqui conosco. Desde a época de Jesus. Porque Jesus ele já trazia inclusive esses pilares. Ou a essa roca. E qual seria ela? O amor. Tanto que Paulo, ele fala, aquele homem que perseguia a Cristo, no qual depois ele foi convertido, e que ele não teve, inclusive, o privilégio de conhecer Cristo ainda entre nós, mas ele se permitiu a essa conversão. Ou seja, ele também é um exemplo para nós. Mesmo hoje Cristo, não estando fisicamente, nós possamos ser também como Paulo. Basta que a gente se permita. E então Paulo, ele se permitiu, ele dizia: eu sigo o alvo. E qual seria esse alvo? Seria Deus, seria o reino de Cristo. Então Cristo, quando ele esteve conosco, que ele falava o que hoje Kardec fala, que é sobre o amor, que é sobre o bem, ele já dizia isso, inclusive também para os seus discípulos. E tem uma história bem interessante. Após 11 anos da crucificação de Cristo, Tiago Grande, ele também foi depois de Judas que cometeu o ato, né? No momento da crucificação de Cristo, Tiago Grande, após 11 anos, ele também foi acometido. Ele foi o primeiro discípulo a ser apedrejado. E Pedro o avistava ali de longe, vendo aquele sofrimento no qual Tiago estava passando, triste, bastante estarrecido de vendo ali o seu filho, porque pelo fato de ele ser mais velho e os discípulos eles eram mais jovens, Pedro também se colocou no papel de pai. E ele à distância vendo o apedrejamento ali no Sinédrio, naquele local onde Jesus também tinha sido crucificado. Pedro ele começa a sentir uma dor tão grande quanto a dor que ele viu ali Jesus. Então, Tiago é ali, apedrejado, xingado, humilhado. E aí Pedro ele retorna, depois do acontecido, e vai para a casa do caminho. Porque quando Jesus ele é crucificado, os seus discípulos eles criam uma casa do caminho, para que assim também continuasse a obra, onde era feito o amparo, onde era feita a evangelização, tudo que Jesus fazia, os discípulos ficaram responsáveis para assim fazer também. E então Pedro ele chega na casa e ele vai até uma janela, estarrecido, entristecido, e de uma certa forma, mesmo ele conhecendo tudo aquilo que Cristo lhe tinha ensinado, o perdão, a compaixão, mas Pedro era um homem assim como nós. E ele trouxe para si um sentimento de uma certa forma de ódio, de dizer por que aquele homem que ali só fazia o bem, que estava pregando aquilo que Cristo tinha nos ensinado, tinha sido tão cruelmente assassinado. E aí nesse exato momento, naquele choro, ele eleva a uma prece. E nessa prece, que ele pede um reconforto necessário,
Quem vem a Pedro? Jesus. Jesus chega a ele e diz: Pedro, por que tu sofres tanto? Eu não disse para vocês que quando vocês fossem seguir ou trilhar o mesmo caminho que eu trilhei, vocês também não iriam carregar as suas coisas? E Pedro chora. E aí Pedro começa. Pedro era muito questionador, era um dos mais questionadores dos discípulos. E fala: Jesus, eu não estou me abstendo da minha cruz, mas é tão difícil, porque nós só falamos de amor, nós só falamos de justiça, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, nós fazemos o bem, nós acolhemos os leprosos, nós evangelizamos, e mesmo assim nós somos perseguidos. E aí Jesus, na sua infinita sabedoria e de entendimento dessa lei, ele fala que essas mesmas pessoas, as quais ali estavam causando dores a cada um deles, teriam como resposta o seu efeito. E que Pedro ele não precisaria trazer para si essa justiça. Não é isso que normalmente nós queremos fazer quando alguém nos fere? Trazer a justiça para nós, ou até mesmo trazer para nós um ato de vingança ou de revolta. E então Jesus ele falou para Pedro: se acalma, porque essas mesmas pessoas que lhe acometeram esses atos, que fogem da lei divina, eles vão ter a sua semeadura e irão passar pelos processos esses no qual hoje a gente entende como resgate, e acredito que todos eles assim se fizeram. Então Pedro, vendo Jesus e entendendo a essa profundidade de reflexão, não que a dor deixou de existir, porque ele viu ali um companheiro e um filho sendo apedrejado, mas ele ficou muito mais sereno. E aí Jesus novamente disse: quando estiveres angustiado, se eleve a prece. Ou seja, a prece ela é um mecanismo também, aonde a gente consegue ter ou adentrar a essa comunhão com o nosso divino, com o nosso Pai. Não que os problemas não deixaram de existir, todos nós temos. Mas na medida que nós vamos entrando nessa sintonia de prece, trazemos para nós uma espiritualidade amiga que nos acolhe e que nos aconchega e diz: vocês não estão sozinhos. Temos nós, mas principalmente vocês têm um Pai que jamais deixa de desamparar. Na questão 614, a qual se pergunta, Kardec pergunta: o que deve entender por lei natural? A lei natural, que é a lei de Deus, a única e verdadeiramente necessária à felicidade do homem. Indica-lhe o que deve ou não deve fazer. E ele só é infeliz. Por quê? Por que nós somos infelizes? Porque nós nos afastamos dessa lei divina.
sabe? Nós podemos ter alguns questionamentos, isso também, graças a Deus, faz parte da nossa condição, da nossa racionalidade humana. E aí a gente pode se fazer, botei alguns pontos aqui. Devo continuar fazendo mal a mim mesmo se eu sair da rota? Ou seja, se eu me desviar, entre aspas, se eu continuar cometendo o pecado, onde isso vai me gerar dor e sofrimento? Vale a pena realmente cometer penalidades ao outro? Será que vale a pena a gente querer se vingar, querer cometer atos daquilo que foge da lei divina? Ou seja, trazer para nós a justiça que o outro me feriu? Hoje, eu falando sobre a lei de causa e efeito, que assim eu espero que cada um, ao sairmos daqui, a gente comece a ter consciência em relação a isso. Vocês acham realmente necessário ir para um processo de vingança? Ou vocês preferem que essa mesma lei natural que está dentro da nossa consciência, ou desse mal que o outro nos fez, ele próprio venha puni-la? Não é mais interessante deixar que o outro próprio seja responsável pelas suas ações? Lógico que é. Para que trazer para nós